O termo sodomia possibilita uma série de descrições teológicas nas quais as realidades das vidas humanas são mentidas, são deliberadamente deturpadas para fins supostamente morais. O projeto de sistematização moral deu origem às primeiras obras de teologia moral, concebidas em analogia com o conhecimento teórico. Pelo fato de ser tão soberbamente ordenada, a Suma Teológica de Tomás de Aquino ofereceu um texto exemplar no qual temos o terceiro tipo de problema ao lidar com a sodomia, quero dizer, o problema de argumentos inconsistentes. Um leitor moderno não pode entrar neste ou naquele parágrafo, mudar uma palavra e sair com um argumento demonstrativo. De fato, as inconsistências são, na maioria das vezes, agravadas quando são aceitas pelos leitores modernos. Muitos dos que citam Tomás como autoridade moral são culpados disso. É impossível condenar a cópula entre pessoas do mesmo sexo com base na autoridade de Tomás de Aquino, sem condenar uma variedade de outras práticas sexuais que hoje aceitamos normalmente. Entre elas estão a masturbação mútua, felação, cunilíngua, uso de posições sexuais diferentes do que chamamos de missionária, papai e mamãe, né? O ponto central do argumento de Tomás contra as expressões genitais do amor entre pessoas do mesmo sexo é que elas violam a função reprodutiva dos órgãos genitais. Apenas isso. Se quiser usar esse argumento, você deve estar disposto a argumentar também contra qualquer uso não reprodutivo dos órgãos genitais, incluindo, eu diria, seu uso com intenção contraceptiva ou em casamentos sabidamente estéreis. Nós apenas começamos a pensar sobre as condenações cristãs do prazer entre pessoas do mesmo sexo com alguma franqueza. Apenas começamos a considerá-las como perguntas e não como verdades evidentes. Além disso, não temos nenhum relato cristão persuasivo sobre o sexo humano em geral, muito menos sobre seus efeitos entre membros do mesmo sexo ou de suas aplicações categóricas. É difícil encontrar uma única condenação na tradição teológica que não se baseie em lógica misógina, ódio às mulheres. Eles condenam violentamente qualquer coisa feminina, mas especialmente qualquer coisa que pareça abrir mão do privilégio masculino. Um homem não pode fazer sexo com outro homem porque isso o torna inferior, o degrada, o subordina, o torna semelhante a uma mulher. Efeminação de um tipo ou de outro é regularmente alegada como consequência da cópula entre pessoas do mesmo sexo ou de qualquer outra forma de luxúria. Essas condenações não dependem, para sua força, de um dilema metafísico de mudança substancial, de uma coisa se tornar outra. Elas dependem do familiar horror masculino em relação às mulheres. Dentro desse horror, ser mulher é ser algo defeituoso, algo já meio poluído, algo de má reputação. As forças que impulsionam as condenações extremas da sodomia parecem também produzir condenações do impuro, do ignóbil e do feminino. Se levarmos a sério o caráter estrangeiro dos textos, então voltamos novamente às dificuldades óbvias de tradução, ou seja, de leitura. Não há garantia de que possamos traduzir todas as características importantes de outro idioma, pois não há nenhuma verificação externa de erros de tradução de um texto antigo sobre os remotos. Não há um nome fácil para o que fazemos quando lemos textos teológicos antigos, assim como não há álgebra para produzir interpretações melhores. Nenhum especialista acadêmico conhece as escrituras latinas ou as autoridades patrísticas de forma tão imediata e literal como os ouvintes medievais as teriam conhecido. Dadas essas dificuldades, em nossas relações com as tradições textuais da moral cristã,
Devemos nos envolver com elas de forma tímida, com disposição de variar nossa leitura imediatamente, se os textos sugerirem que o façamos. A forma irracional de condenação cristã da sodomia é resultado do fracasso da teologia cristã em pensar no problema do erótico. Podemos até suspeitar que a sodomia surgiu como uma categoria justamente por causa desse fracasso. Inventar a sodomia foi inventar uma essência pura do erótico, sem conexão com a reprodução. Foi para isolar o erótico em seu estado puro, onde ele poderia ser descrito em cores assustadoras e condenado sem concessões. Sodomia é um nome não para um tipo de comportamento humano, mas para um fracasso dos teólogos. A sodomia é a recusa nervosa dos teólogos. É entender como o prazer pode sobreviver aos cristianismos. Essas referências são muitas, né? Eu coloquei as principais referências que foram citadas e tratadas, e são muitas mesmo, tá, gente? Dos documentos latinos que foram citados, que foram analisados por Mark Jordan. Ele fez um trabalho fantástico e que nunca foi traduzido. Eu me emociono no final porque a nossa vida e o nosso prazer vão sobreviver aos cristianismos. E é por isso que a gente está aqui, resistindo a tudo isso. Eu sei que essa live tem quase 6 horas. Eu vou ter que pagar um extra aqui no mês do StreamYard para fazer as próximas lives, porque eu já estou chegando no limite gratuito, né? Então, se puder contribuir com alguma coisa, eu agradeço de coração. Que esse mês eu vou ter que fazer a assinatura desse StreamYard. Mas, assim, eu fiz questão de fazer a tradução completa, né? Quem quiser contribuir, meu Pix é meu endereço de e-mail, tá? Porque considero esse material, o fato dele nunca ter sido traduzido, a própria razão dele ser necessário. Por que é que esse conteúdo nunca chegou até nós?